Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Obrigado por estar começando o dia conosco aqui em mais um editorial. É muito satisfatório saber que você abre a sua casa logo de manhã para estar me recebendo aí para mais um bate-papo sobre política. E só por causa disso, vamos revelar um segredo para você. Pois é, ficamos sabendo que o Bolsonaro tem uma mochila secreta. E nessa mochila secreta, que foi revelada pelo Gustavo Gaia, tem coisas lá dentro. Vamos falar sobre isso? Então vem comigo. Vou colocar um vídeo até bem humorado que o Gustavo Gaia publicou sobre uma possível mochila secreta que nem o STF teve acesso ainda. Dá uma olhada. O Brasil inteiro já viu que onde o presidente viaja, ele não leva mala. Ele leva esse saquinho aqui que ele tem uns 30 anos, né, presidente? Isso aqui? Mais de uns 40 anos. 40 anos que ele anda com esse negócio. É de pano de paraquedas. Aí fica a pergunta, como é que o cara fica 10 dias viajando pelo Brasil com isso aqui de bagagem? Com isso aqui de bagagem. Nós vamos descobrir agora, me acompanha. Peraí. Cima aqui. Vamos ver. Peraí. Vamos ver o que é que tem aqui que o presidente leva. Vamos dar uma olhada. Olha zoado, hein? Tá aqui, vai, presidente. Pensei que era perfume. O que é isso aqui? Charme! Charme, gente! Olha só o que é isso aqui. O cabelo não quer na terra. Ah, não, presidente. Sei não, hein? Você tá muito Nutella. O que mais nós temos aqui? O cara vende um perfume de 200, 300 reais e usa avanço. É porque com avanço... 103 reais. Com avanço, elas avançam. Não, presidente. Você tá de brincadeira. Quer mais ver? Tem lá, obviamente, uma pastinha de dente. E mais um escovinho de dente quebrado. Eu tô brincando, eu tô tirando a sacolinha dele. Um pente quebrado. Uma escovinha de dente, cheia de cabelo. Aqui, cheio de cabelo na ponta. E o que mais? Uma bermudinha, um calção. Acabou. Presidente, você usa a mesma cueca 10 dias, presidente. Não tem mais nada aqui. Tô voltando hoje. Aqui, ó. O Brasil inteiro. Pois é, desvendado o segredo aí da mochila do Bolsonaro, né? A parte que eu achei mais engraçada foi quando ele fala que o Bolsonaro vende um perfume de quase 200 reais e usa um avanço, né? Que custa aí, sei lá, 10 reais num supermercado, né? Mas, enfim, isso aí foi para quebrar um pouco o gelo, mostrando para vocês aqui esse momento aí de descontração que o Gustavo Gaia postou aqui sobre o ex-presidente Bolsonaro. Mas agora vamos falar de coisa séria. Pois é, teve um encontro, uma reunião secreta entre o Sérgio Moro e o Gilmar Mendes. E nessa reunião, a portas fechadas, ninguém sabia o teor, até que, estranhamente, vazou informação para a imprensa, né? Sempre vaza para a imprensa. Vocês perceberam como a imprensa anda sabendo de tudo que acontece referente ao STF? Quem é que conta tudo isso, né? E aí, teve um momento, vamos dizer, constrangedor. O Sérgio Moro rifou o Deltan Dallagnol, o Bretas, que é outro juiz que atuou na Lava Jato, e ainda citou o Bolsonaro em conversa com o Gilmar Mendes, diz site. O senador Sérgio Moro, que hoje é do Podemos, esteve em uma conversa com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O encontro aconteceu nesta terça-feira, segundo informações do site Metrópolis. A matéria diz que Moro rifou seus colegas Deltan Dallagnol e Marcelo Bretas. A ação, segundo Metrópolis, foi uma tentativa de distanciar dos desafetos do Supremo, ou seja, é uma tentativa do Sérgio Moro de se distanciar dos demais, que é o Deltan Dallagnol e o Sérgio Bretas, e o Bretas, né? E Marcelo Bretas, que ainda batem no peito o orgulho de ter sido parte da Operação Lava Jato, que defendem ainda grandemente a Operação Lava Jato. O Moro, tentando se safar, tentou se afastar da Lava Jato e rifou os dois, segundo a matéria. É dito que, além dos dois, estava na conversa também o senador Wellington Fagundes, que é do PL do Mato Grosso, que intermediou o encontro. O Wellington Fagundes é muito amigo do Gilmar Mendes e foi responsável por esse encontro aí entre o Sérgio Moro e o Gilmar Mendes. O ex-juiz da Lava Jato teria falado pouco, mesmo o encontro tendo durado cerca de 1h30. De ímpeto, Moro teria negado que tenha cometido qualquer crime que justifique uma investida contra
que justificam a investida, como aquilo que o Regedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, vem anunciando que fará ao encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o relato de supostos desvios encontrados na 13ª Vara Federal de Curitiba, em que Moro foi titular, onde comandou a força-tarefa que prendeu vários políticos. Apesar das falas, o magistrado do STF, o Gilmar Mendes, teria sido duro e enfático, falando, abre aspas, você e Dallagnol roubavam galinha juntos. Não diga que não, Sérgio, teria dito Gilmar, segundo o Metrópolis, que pontuou que a todo tempo foi tratado de ministro e senhor por Moro, a quem um integrante do Supremo preferia responder simplesmente por Sérgio e você. Abre aspas, tudo que a Vaza Jato revelou, eu já sabia que você e Dallagnol faziam. Vocês combinavam o que estariam nas peças. Não venham dizer que não. Teria continuado Gilmar Mendes. Ou seja, além de tudo, o Sérgio Moro ainda levou uma fritada aqui do Gilmar Mendes, pagando um sabão para ele sobre combinação de votos. Pois é. Vamos lá, vamos além. Mesmo com o parlamentar tentando adotar um tom de tranquilidade e pacificação, a investida não deu muito certo ao que parece. O ex-ministro do governo Bolsonaro, prosseguindo, teria também assegurado que nunca atacou o Supremo e nem concordava com as críticas e oposição que o tribunal sofria. O ex-juiz, ainda conforme a matéria, chegou a comentar que rompeu com Jair Bolsonaro quando percebeu em 2020 que estava sendo usado pelo então presidente. Gilmar, logo adiante, teria aumentado o tom. Abre aspas. Você faltou a muitas aulas, Sérgio. Curitiba não te ajudou em nada. Aproveite que está no Senado e estude um pouco. A biblioteca do Senado é ótima. Você deve frequentar. Ou seja, ainda foi irônico com o Sérgio Moro, né? A grande realidade dos fatos é que o Sérgio Moro não entendeu a regra política. Esse jogo político, inclusive que o Gilmar Mendes já está há muito tempo. E hoje, eu garanto para vocês, entre Sérgio Moro, que tem aí seus desafetos, tanto da direita quanto da esquerda, e Gilmar Mendes, que está no Supremo Tribunal Federal, hoje, qual desses andaria nas ruas sem ser achincalhado aí por cidadãos brasileiros? É o que aconteceu com o próprio Gilmar Mendes há pouco tempo. Eu, em momento algum, apesar de ter críticas ao Sérgio Moro, eu vejo o Sérgio Moro como uma vergonha tão grande ao Brasil. Então, assim, eu, durante o período da Lava Jato, fui um cara que sentiu muito orgulho do que aconteceu na Lava Jato. Mas o Gilmar Mendes, com toda certeza, é uma figura que tem raiva, tem antipatia da Lava Jato e também, com toda certeza, do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Mas aqui mostra a grande diferença entre Deltan Dallagnol e entre Sérgio Moro. O Deltan, que foi o primeiro a ser caçado nessa história. O Deltan Dallagnol respondeu o Gilmar Mendes, citando especificamente o ministro aqui no Instagram. Ele escreveu o seguinte: Gilmar Mendes, mais uma vez você me ataca dizendo que roubava galinhas. Tem coragem de fazer isso frente a frente, ministro? É fácil atacar atrás do seu megafone supremo sem ser confrontado com a verdade. Mais uma vez, o desafio para um debate respeitoso sobre a Lava Jato. Você tem honra necessária para aceitar? Ou seja, questionou a honra do Gilmar Mendes se ele tem essa honra necessária para aceitar um debate. E aqui mostra uma diferença gritante entre o Dallagnol e o Sérgio Moro, que ouviu aqui, né, calado, todos os impropérios, inclusive, que o Gilmar Mendes fez, falando que ele era um ladrão de galinhas, né? Então, assim, mostra o tom que hoje o judiciário encara, inclusive, a Lava Jato, que tanto orgulho fez aos brasileiros. Outro assunto, matéria da revista Oeste. Olha só que irônico esse ponto aqui. A esquerda brasileira, pelo menos alguns deputados, elogia o voto impresso para checagem na Venezuela. Partidos e militantes dizem que a ditadura de Nicolás Maduro tem um sistema eleitoral democrático. Em 2021, os parlamentares de esquerda votaram contra a proposta de emenda constitucional, que era a PEC 135, que tornaria o voto impresso obrigatório no país. Vários deputados bateram contra, disseram que seria um retrocesso. A ministra Carmen Lúcia, ao votar contra o voto impresso, falou sobre um instituto jurídico que a gente conhece muito,
que é a política do não entrincheiramento. Quer dizer o quê? Que a gente não pode retroagir. E que colocar o voto impresso seria retroagir dentro das políticas públicas brasileiras. Que seria algo custoso, caro, mas que não resolveria em nada. Mas, por outro lado, agora parece que o PT mudou de ideia. Na última terça-feira, políticos e organizações e militantes de esquerda do Brasil se uniram em um manifesto em apoio à votação para a presidência da República da Venezuela, o que chamaram de processo eleitoral. Pelo lado do PT, 4 deputados federais assinaram uma carta que elogia o fato da Venezuela contar com um sistema de voto impresso para checagem. Foram Ayrton Faleiro, do Pará, Dionísio Marcon, do Rio Grande do Sul, Nilton Tato, de São Paulo e Valmir Assunção, da Bahia. Além deles, 3 petistas, deputados estaduais, são os signatários também do documento. João Daniel, de Sergipe, Marina, do MST, do Rio de Janeiro, Messias, do Ceará e Rosa Amorim, de Pernambuco. O deputado federal Orlando Silva, que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, completa a lista de políticos com mandatos que apoiam o formato atual adotado pela ditadura da Venezuela em seu sistema eleitoral. É um tanto quanto contraditório essa situação, né? Porque tanto bateram aqui contra esse argumento esposado pelos bolsonaristas aqui no Brasil e agora estão defendendo isso lá na Venezuela. Estranho, muito estranho. E é lógico que a oposição está batendo em cima disso, está utilizando bastante essa matéria da Revista Oeste. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa discutir. A Carla Zambelli e o Rodolfo Nogueira estão batendo de frente aqui sobre o uso de emendas da saúde para fazer gracejos a aliados políticos por parte do governo Lula. E, pasmem, olha uma informação. Criticaram tanto o Bolsonaro por negacionismo de vacina e tudo mais, mas o Bolsonaro, no mesmo período, investiu o dobro do que o Lula investiu no caso da dengue. Tá? Então, tá sempre incoerente essa situação. E aí, o Rodolfo Nogueira, junto com a Carla Zambelli, fez essa publicação. Apresentamos ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República denúncia contra a ministra Nízia e ao Lula. Motivo: fizeram indicações de verbas da saúde irregulares. Assinei a denúncia junto à deputada Carla Zambelli e demais parlamentares no Tribunal de Contas da União e da PGR contra a ministra Nízia e Lula sobre verbas da saúde. As emendas destinadas pelo governo para alguns municípios não seguiram critérios de transparência e demais irregularidades. No documento, está previsto que alguns municípios vão receber mais do que comportam. Isso é um absurdo. Seguimos fiscalizando. Vocês têm noção que municípios que estão em crise gigantesca, principalmente por causa da dengue, não vão receber verbas porque não tem ali candidatos petistas. Municípios que nem precisam de tanto dinheiro vão receber muito além do que precisam para sobrar uma beira ali, né, para poder fazer investimentos no município. Isso tudo pensando no pleito eleitoral. A minha pergunta para você é: e as pessoas que vão morrer pela falta da verba nos lugares onde precisam? Quem mesmo que chamava o governo anterior de genocida, de negacionista? Pois é, vocês estão começando a perceber agora que uma coisa era o discurso lá atrás, outra coisa é o que acontece na realidade hoje. E um dos grandes problemas é que a mídia não está nem aí para isso tudo. Só passa pano para o atual governo. É por isso que as redes sociais incomodam tanto. Vamos de outra matéria agora do Terra. Vamos ouvir o Banco Central sobre como fazer essa transição de comando, diz Haddad. Questionado após reportagem do Estadão, ministro da Fazenda afirma que já teve conversa com Campos Neto sobre o momento ideal para anúncio de seu sucessor no Banco Central. Pois é, o Campos Neto foi uma figura central para segurar a inflação e segurar a economia de certa forma, porque o Banco Central lá em 2020, 22, se eu não me engano, 2020, teve a votação
do Banco Central Independente, o Campos Neto foi colocado ali, e pela atuação do Campos Neto ele conseguiu segurar a inflação, e o Banco Mundial reconheceu o Banco Central Brasileiro como um dos melhores do mundo. Pensa, nós temos uma economia decadente, nós temos uma das piores bolsas do mundo, mas o Banco Central foi considerado um dos melhores bancos centrais do mundo, com o Campos Neto. Só que Campos Neto já falou até em antecipar a sua saída. Ele tinha esse ano todo, mas parece que ele vai sair. E aí o PT vai colocar alguém dele dentro do Banco Central. Então, se você já acha que a situação está difícil agora, pensa daqui 2, 3 anos com um novo presidente do Banco Central comandado pelo Lula. O Lula fez isso na Petrobras, lembra? Prejuízos bilionários. Fez isso no BNDES. Não está indo bem. Então, fiquem tranquilos que o grosso ainda está por vir. E aí, meu amigo, vai ser tenso. Mas em compensação, quem quer, faz. A esquerda bate, esperneia e El Peluca tá fazendo a diferença. Sabe quem que é o El Peluca, não? Não? Vou te falar, também é conhecido como El Louco. Também não sabe? Pois é o Javier Milei. A Folha de São Paulo. Fundo Monetário Internacional diz que a Argentina tem progresso impressionante com o governo Milei. Eu fico pensando, sabe? Tem hora que eu paro e fico pensando a cara desses jornalistas militantes tendo que escrever uma matéria dessa. O cara deve entrar em parafuso, porque ele tem que elogiar alguém que ele queria detonar. Não tem jeito, né? Vamos lá. O progresso alcançado pelo governo do novo presidente argentino Javier Milei é impressionante. Mas, e aí vão lembrar sempre o mas da esquerda, né? Mas caminho para estabilização não é fácil, declarou nessa quinta-feira um porta-voz do Fundo Monetário Internacional. O fundo apoia Milei desde que ele assumiu o cargo em dezembro, com o objetivo de atingir um déficit zero em 2024, mesmo que isso inclua um plano motosserra para cortar gastos. E ontem mesmo o Milei anunciou 15 mil funcionários, aqueles cupinchas que ficam ali sugando o dinheiro do Estado sem fazer nada. Esses aí, o plano motosserra pegou eles, caíram como carrapatos de um cachorro sarnento. Pois é, pararam de sugar o Estado. E aí o Milei tá certinho, e eu fico imaginando a cara dos militantes tendo que dar esse tipo de notícia. Essa é a grande realidade, né? Cortou gastos, aplicou uma política liberal, ele que é até além de mim, tá? Eu sou um liberal na economia, mas o Milei vai além, ele é um libertário, ele é quase um anti-Estado, vocês entenderam? E isso mostra o quanto a coisa mudou em poucos meses. Enquanto o Brasil entra em declínio, a Argentina começa a entrar nos eixos. Pois é. Eu acho que dessa vez você está torcendo para a Argentina, tirando aquela rivalidade do futebol na política. Você está torcendo para a Argentina dar certo, para que o povo possa ver, olha só como eles estão e como nós estamos agora. Vamos falar do projeto de anistia? Também tem bomba aí, viu? Matéria do jornal Metrópolis. Projetos de anistia a golpistas e Bolsonaro terão petista como relator. Ah, você acha que o Pacheco não ia escolher um petista? Pois é, matou o projeto da anistia. A mesa do Senado determinou nesta quinta-feira que tramitem em conjunto na casa 2 projetos de lei que pretendem anistiar bolsonaristas envolvidos no 8 de janeiro. Com isso, os textos ficarão sob relatoria de um senador do PT, o Humberto Costa, de Pernambuco, com baixíssimas chances de avanço. O ofício ordenou que o mais novo texto nesse sentido, apresentado na terça-feira pelo senador Márcio Bittar, da União Brasil, do Acre, corra junto ao projeto assinado em outubro de 2023 pelo senador Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul. O projeto de Bittar prevê anistiar todos os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, abrangendo todos os crimes e contravenções penais, e a restauração dos direitos políticos a cidadãos declarados inelegíveis por atos, declarações e manifestações relacionadas às eleições de 2022, exatamente o caso de Jair Bolsonaro. Como que você mata um projeto no Congresso?
entregar na mão de um relator que vai sentar em cima do relatório e nunca vai entregar. É simples, é fácil demais. Então, hoje, Pacheco, alinhado com o governo como ele não quer que essas pessoas que estão pegando aí, pessoas idosas, pegando 14, 15, 17 anos de prisão, sejam soltas. Não quer. Então, vamos matar o processo. Como matar o projeto? Coloca na mão de um petista, o petista engaveta, e aí mostra que, lá dentro, apesar do que você achava que o Congresso mais conservador de todos os tempos foi eleito, e isso pegou até a mim de surpresa, que eles iam ter força para fazer alguma coisa, bastou um pouquinho de tempo e a regra mudou tudo, tá? Um monte de gente que foi eleito com a bandeira conservadora já passou para o lado de lá e hoje eles conseguem aprovar aquilo que eles querem. Foi assim, inclusive, para mim, uma das maiores derrotas que o Congresso sofreu, a eleição do Pacheco e a derrota do Rogério Marinho. E aí, as emendas falaram muito nessa hora. E aí, agora, é isso. Não adianta os conservadores chorarem, tá bom? Vamos lá, vamos falar de briga de mulheres, né? Xuxa e Carla Zambelli. Pois é, a Xuxa foi condenada a pagar mais de 30 mil a Carla Zambelli de honorários sucumbenciais, tá, pessoal? Então não foi de indenização moral, nem nada disso. Na verdade, a Xuxa perdeu o último recurso de uma ação que ela moveu contra a deputada federal Carla Zambelli e vai ter que pagar mais de 31 mil reais em multa a ela. Na verdade, honorários sucumbenciais. O processo transitou em julgado em fevereiro, o que significa que não há mais como recorrer. Já era, né? A ação foi aberta por Xuxa lá em 2020, após ela anunciar o lançamento do livro Maia, Bebê Arco-Íris, voltado ao público infantil e de temática LGBTQIA+. A Zambelli associou a obra à pedofilia. Abre aspas. O alvo dessa teia de destruição de valores humanos não é mais você. Essa mira está apontada para a mente das nossas crianças. Sexualizar e instigar inocentes ao sexo pavimenta a pedofilia e a depravação. Não tenha medo. Lute por elas conosco, escreveu Carla Zambelli na época. Isso em 2021. E aí o Tribunal de Justiça negou a ação da Xuxa, dizendo que em momento algum o posicionamento da Carla Zambelli extrapolou os limites da livre manifestação do pensamento e agora foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça e a Xuxa não vai poder mais recorrer, acabou perdendo. Vamos lá. Eu já me manifestei muitas vezes em relação a isso com vocês. Eu sou um liberal e eu acho que cada um adulto faça o que bem quiser com a sua vida. Todas as pessoas merecem respeito, merecem dignidade. Mas a partir do momento que você traz essa discussão para as crianças, você extrapolou e muito o limite do razoável. Então, eu acho muito bem que a Xuxa errou e errou muito. Tá? Trazer essa discussão de sexualização para as crianças é abominável. E eu acho que as pessoas adultas maiores têm mais do que direito de ser feliz, seja com quem for, como for e com a opção que tiverem. Mas não mexam com as nossas crianças. Isso é abominável. Pelo menos é o meu ponto de vista. Não sei se você concorda comigo. Última matéria que eu vou trazer para você, embora o vídeo está um pouquinho longo, mas você lembra do caso da postagem do MST? Pois é. O MST falou que era uma falta de interpretação, que assustava o quanto os bolsonaristas não sabiam interpretar. Lembra disso? O MST fez uma publicação com isso na Sexta-feira Santa, com uma imagem de Jesus escrito bandido bom é bandido morto, Jesus crucificado na cruz. Pois é, muitas pessoas criticaram, disseram que isso é um absurdo e o MST fez sua defesa dizendo que em momento algum isso era para criticar os cristãos. Acontece que agora o MST apagou a postagem de Jesus Cristo e disse que foi realmente inapropriada. O Paulo Bilinski acionou a justiça contra eles e eles recuaram. E aí ele escreveu: acionei a justiça e recuaram, mas não adianta, vamos até o fim. O Boulos chegou a falar que o Ricardo Nunes, ao associá-lo a essa postagem do MST, fez um terrorismo eleitoral contra os eleitores. Acontece que o Boulos viu que esse discurso não colou. Dias depois,
ele voltou atrás e falou, olha, realmente eu sei que o MST ali fez a postagem, a interpretação não é, eu não faria. Pegou muito mal o que o MST fez. E aí acabou que o MST também depois reconheceu, não, realmente, não foi questão de interpretação, não, nós fizemos uma publicação inapropriada. Ou seja, recuaram, né? Pressão para cima, todo mundo, os cristãos, indo para cima do MST. E aí, é como o Nicolas Ferreira disse, arrumaram um jeitinho de atolar a candidatura do Boulos, e o Boulos vai custar muito a se recuperar dessa situação que o próprio MST causou contra ele. Tá certo? É isso, pessoal. Deus te abençoe. Daqui a pouco, ao meio-dia, a gente tá de volta com mais um conteúdo para você. Obrigado por me receber na sua casa logo de manhã, tá bom? Grande abraço.